Irmãos, quando eu consagro, levanta a mão assim, Deus protege. Para tremer o inferno, vamos lá. Quando eu consagro, Deus protege. Agora, quando eu consagro tudo que Deus me dá, eu estou reconhecendo que Deus é dono de tudo. Quando eu consagro, eu reconheço que Deus é dono de tudo e que neste quadro eu sou apenas administrador das coisas de Deus. Diga comigo assim, deste mundo ninguém leva nada. Repete aí, vamos lá. A gente só leva a vida eterna, a salvação, quem crê em Jesus. Mas, preste atenção, uma luta entre a carne e o espírito é você acreditar que você é dono de tudo. Eu lembro quando eu me converti, isso deve ter 49 anos atrás, eu participei de um retiro, acampamento, e o pastor Gary Scott Roy, ele deu um testemunho, falou assim, que tinha uma mãe que levou as duas filhas para ele, e as duas filhas eram da igreja. E ele diz assim, a mãe falou assim, o pastor Gary Scott Roy era coordenador nacional, era um pastor americano. Pastor Gary, as duas irmãs brigam de tirar sangue uma da outra, de puxar cabelo, de dar tapa, chute, pontapé. Aí o pastor Guilherme, por quê? Porque as duas têm o mesmo físico e uma veste o vestido da outra, calça o sapato da outra, usa a maquiagem da outra, e uma, quando percebe, elas brigam, dá tapa, pescoção. E eu vim aqui para o senhor tentar me ajudar a resolver isso. Ninguém pega o meu vestido, ninguém pega o meu sapato, se pegar eu mato. Ninguém usa a minha maquiagem, ninguém usa o meu secador de cabelo. Pastor Guel, é desse jeito lá em casa. E quando uma usa e a percebe, a pessoa coloca até a maquiagem assim, bem posicionada, ela sabe que se alguém mexeu, ela colocou do outro lado. Se estiver fora do lugar que ela colocou, ela já sai dando pontapé, xingando e brigando, até sangue arranca uma da outra. Aí o pastor Guerra falou assim, sabe como é que eu resolvi isso? Eu li para as duas. Põe a primeira, Mateus 5:3. A primeira placa. Eu li para as duas o seguinte: bem-aventurados humildes e espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu falei, ele disse lá no acampamento, que eu falei para as duas, que o maior significado de humildade é eu saber que eu não sou dono de nada, e que Deus é dono de tudo. E que nós somos apenas administrador das coisas de Deus. Então eu falo assim, de quem é o seu sapato? Seu ou de Deus? De Deus. De quem é o seu vestido? De quem é a sua maquiagem? Então para de brigar, porque você é apenas administradora das coisas de Deus. Quando ele injetou na mente delas, que as duas não são donas de nada, e que Deus é dono de tudo, e que elas eram apenas administradoras das coisas que Deus tinha dado para elas, acabou a briga. Agora, quando você não consagra as coisas que Deus te deu, você está correndo o risco de perder o que você tem nas mãos, o que Deus te deu para você administrar. Olha o que está escrito, olha, você tem que ser rápido e inteligente. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 20, versos 5, 6, 7. Deuteronômio. Olha o que está escrito. Verso 5, Deuteronômio 25. Consagração de Deus falou assim: o homem
que ele acaba de comprar uma casa, um lote, um apartamento, um carro, um bem maior ou menor, e ele não consagrou este bem a Deus, ele ainda não reconheceu que esse bem é de Deus, vá depressa e consagra, antes que outro venha e consagre no seu lugar, que você vai perder o que você tem. Depois o verso 6 falou assim: o homem que não consagrou o seu trabalho naquela empresa, ou você que é proprietário da empresa, o homem que não consagrou a sua empresa a Deus, você não reconhece que foi Deus que te deu, você perderá, e outro consagrará no seu lugar. E depois no verso 7 fala assim: aquele homem que ainda não consagrou o seu casamento, olha a importância de você casar no religioso. Hoje está uma moda, todo mundo só casa no civil. Mas Deus falou assim: o homem que não consagrou o seu casamento, a sua família a Deus, corra depressa, vai lá e consagre, antes que você perca a sua família e outro consagre no seu lugar. Então, quando eu não consagro, eu estou correndo o risco de perder o que Deus me deu para administrar. Eu, porque estou sem tempo, mas lá quando Deus ele criou tudo que existe, criou o sol, a lua, as estrelas, os mares, os oceanos, os animais, os pássaros, os peixes, quando ele criou tudo pronto, diga assim, tudo pronto. Fala com a boca aberta. Tudo pronto. Aí ele criou e falou assim: agora administra o que eu criei. Cuida do que eu criei. Então o homem não criou nada. Aí você fala assim: pastor, e todo dia eu chego em casa com suor, de tanto trabalhar para comprar minha casa, para comprar o carro, para cuidar da família, para pagar plano de saúde, para resolver tudo. Não é eu que estou fazendo tudo? Então vamos lá. 1 Coríntios, vamos lá, vamos ver essa ideia sua. Faz assim, ó. Diga assim: o poder do meu braço. Repete aí, vamos lá. Então olha o homem que pensa que o poder do braço dele que dá ele riqueza. Vamos lá. Eu plantei, vem cá, Júlio e Lúcio, vem cá. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Tira aí. Depois você coloca. Então, olha que sociedade. Paulo, Apolo e Deus. Então, olha aqui. Paulo planta, Apolo rega e eu, Deus, dou o crescimento. Não é que cada um faz um pouquinho? Então, Paulo plantou, o Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, na sua cabeça, eu tenho uma sociedade, Paulo planta, Apolo rega, Deus dá o crescimento, eu sou imbatível, eu sou poderoso, Deus está comigo. Então, olha lá, só que você esquece de continuar lendo, volta lá. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Senta aí, igreja, senta aí. Resumindo, olha Deus falando: Paulo, você não é nada. Apolo, você também não é nada. Nessa sociedade só eu que sou alguma coisa. É Deus lavando a cara do prepotente, do arrogante, do metido. Então, quando eu consagro, Deus protege. Repete. Dá um grito aí, vamos lá? Agora, eu quero rapidamente falar de dois fazendeiros. Um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. O primeiro está em 2 Samuel 23, 11 e 12. E o segundo está em Marcos 5, 1 a 14.
Preste atenção. Enquanto eu não consagro, o que tem na minha mão é uma batata quente. Todo dia tem um problema que eu tento resolver, todo dia tem uma briga, todo dia tem uma confusão, todo dia tem um roubo, todo dia tem um prejuízo. Eu fico controlando, igual batata quente. Então aquilo que você tem vira um problema, não aquela coisa agradável, estou indo para o meu trabalho, estou indo agora para minha casa, não. Vira uma tragédia, aquilo vira um tormento, porque você não consagrou. Se é seu, cuida, se é seu, resolve. A Bíblia diz que Samar, ele era membro do templo dos anjos. Eu quero que você reaja aí. Samar era membro do templo dos anjos. E ele era um fazendeiro. E ele plantava lentilha para sustentar a nação de Israel. Ele era um agricultor. Agora, durante 20 anos, ele sendo um cristão, um homem de Deus, todo ano, durante 20 anos, na época da colheita da lentilha, a Bíblia fala que os filisteus, inimigos de Israel, vinha e colhia o que Samar plantava. Agora, como é que pode ele, homem temente a Deus, um hebreu, ele plantava e o filisteu colhia? No dia da colheita, o dia que seria dia de alegria, de regozijo, de festa, era dia de, os filisteus vinham os milhares e matava quem tentava resistir. Todo ano, na época da colheita, o povo de Deus tinha que fugir e deixar de mão banana, de mão vazia, os filisteus colheram o que Samar plantava. Até que um dia, Samar entendeu a importância da consagração. A época da colheita estava pronta. Samar, ele olha para as montanhas, infestada de filisteus, preparando para colher. Inimigos armados até os dentes, para colher aquela plantação de lentilha. A Bíblia diz que Samar, milhares de hebreus fogem e gritavam: Samar, fuja, Samar, os filisteus estão chegando. A Bíblia diz que Samar, tem uma espada aí, pega aí qualquer coisa, pega esse aí, pode ser isso aí. A Bíblia diz que Samar sozinho, ele pega a espada e se coloca no meio do campo de lentilha. E levanta a espada e diz assim: foi Deus quem me deu esse campo de lentilha, e vou defendê-lo com a minha própria vida. Foi Deus quem me deu esse campo de lentilha, e vou defendê-lo com a minha própria vida. Abre essa boca e dá um grito de glória. Então, senta aí. Quando ele fala foi Deus quem me deu, ele estava reconhecendo que ele não era dono e que Deus era dono. E quando eu consagro, Deus protege. Quando eu consagro, Deus protege. Quando eu consagro, Deus protege. Na igreja, olha que coisa extraordinária. Quando ele gritou: foi Deus quem me deu esse campo de lentilha, e vou defendê-lo com a minha própria vida. Naquele momento, Samar provoca uma reunião no céu de urgência, e a Trindade diz assim: agora não é dele, é nosso. Agora não é dele, é meu. Deus disse: agora ele reconheceu que não é dele, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Pega, me dá aqui. Olha bem, senta aí, igreja viva.
Então, quando ele consagra, Deus falou assim: agora ele reconheceu que não é deles, é meu. E se é meu, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre Samar e dá a ele a força de 1000 homens. E ele sozinho mata todos os filisteus inimigos. Ele vai derrubando um, derruba 2, derruba 1000, derruba 3000. E agora não era a espada de Samar, era a espada do próprio Deus. Dá um grito de glória. Quando eu consagro, Deus protege. Quando eu consagro, Deus protege. Reage, igreja viva. Ele sozinho matou o exército dos filisteus, porque não era ele, era Deus nele. Então, ele só consagrou depois que ele ouviu o pastor Jerônimo pregar sobre o poder da consagração. Agora vamos ver o fazendeiro de Gadar. Coloca aí para mim, Marcos 5, né? Do verso... Marcos 2. Tá. Ora, Marcos 5. Ora, atenção, hein? Isso aqui é pesado. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Aquele fazendeiro de Gadar, a fazenda dele criava porcos. E o maior cliente deles era o exército romano. Porque judeu não come carne de porco. Então o exército romano comprava todos os anos milhares de porcos que o fazendeiro de Gadar criava. A fazenda do fazendeiro de Gadar era do lado do cemitério, onde havia um homem possesso de demônio. Jesus entra no cemitério para libertar o gadareno. Agora olha bem, volta lá. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos, os demônios rogaram a Jesus dizendo: Jesus, nós somos obrigados a sair do corpo deste homem. Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Levanta a mão assim: Jesus permitiu. Dá um grito aí, vamos lá. Para gravar, vamos lá. O que Jesus disse? O trabalho dele não é meu. Os porcos não são meus. Ele é dono de tudo, então ele se vira. Jesus permitiu. Ou seja, Jesus, o demônio falou assim: deixa eu entrar na empresa desse homem. Deixa eu destruir a empresa dele. Deixa eu acabar com tudo que ele tem. Deixa eu dar um prejuízo violento para ele. E a Bíblia diz que Jesus disse: é seu, diabo. O patrimônio deste homem é seu, demônio. E Jesus permitiu então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Tá bom, aí tá bom. Pode tirar. Então, é isso que acontece quando você não consagra o que você tem a Deus. Você não reconhece que Deus é dono. Na hora, como dizia minha avó, na hora do pega para capar, Deus não tem compromisso em proteger o que você tem, o que você está administrando. Agora coloca aí para mim Deuteronômio 8:19, para a gente terminar essa palavra.
Fica de pé toda a igreja, com a boca aberta. Olha o que Deus disse. Jerônimo, fala o seu nome. Jerônimo, se te esqueceres do Senhor, teu Deus, ou seja, você olhar, vem cá, Júlio, você olhar para aquela fazenda cheia de gado, olhar para aqueles cavalos maravilhosos, olhar para aquela empresa, aquele galpão cheio de tratores, e você esquecer que foi Deus que te deu. Como que isso dói? Como que isso, Deus diz assim, se você esquecer que foi eu que te dei. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguires outros deuses, e os servires, e prostrar, e prestares culto a eles, eu asseguro-te, Jerônimo, eu estou te dizendo, que hoje, o homem que pensa assim, será exterminado. Meu Deus, me perdoe a emoção, mas eu levo isso tão a sério, que eu consagro todo dia a Deus, tá? Eu não sou dono do templo dos anjos, eu não sou dono da raça 107, não sou dono de nada, eu não sou dono nem da minha roupa, eu não sou dono da minha mulher, dos meus filhos, eu sou apenas administrador. Eu falei, Deus, me dê sabedoria para administrar tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não saio de casa sentindo dono, é meu, não, eu cuido como Samar, eu cuido de tudo com a minha própria vida. Deus exalta o humilde e abate o orgulhoso. É isso que Deus está dizendo. Se você, Jerônimo, esquecer que foi eu que te dei. Eu sempre, semana passada eu falei para a Nina, Nina, vamos dar uma voltinha aonde você viveu muitos anos da sua vida, de barracão em barracão. Vamos dar uma voltinha e ver aquela moto que você comprou, uma moto baratinha, que você comprou em 48 pagamentos. Vamos dar uma voltinha quando você ganhava menos de um salário, 800 cruzeiros, reais. Vamos dar uma voltinha, para que você nunca diga, é o poder dos meus braços. Não, foi ele. Se eu consagro, Deus protege. Se eu consagro, Deus protege. Então, quando você consagra, Deus te dá sabedoria para você administrar as crises, as dificuldades, as lutas. Deus te dá estratégia para você aumentar o que Deus te deu para você administrar. Tudo. Então, diga para o seu irmão assim, apenas administrador, meu irmão. Repete pelo ouvir aí, vamos lá. Não, olha para ele, fala isso aí para ele ouvir, vamos lá. Pode assentar.